Fala aí, gente. Para dar continuidade nessa preparação aí para P3, eu trouxe esses exercícios aqui, tá? E eu estou sugerindo eles como, né, exercício preparatório aí para a prova, tá certo? Então são 3 equações aí que ele pede para você resolver, tá? A primeira é dy dx igual a raiz de y vezes o cosseno ao quadrado da raiz de y, tá? Achar a solução geral, tá? Seria um enunciado equivalente também. A letra B é secante de x dy mais x cosseno ao quadrado de y dx igual a zero. A letra C, y' igual a x que multiplica a exponencial de y vezes a raiz de x menos 2. Tá certo? Então vamos resolver esses 3 exercícios aí para poder a gente dar uma treinada boa aí, né, para essa prova. Eu sugiro a você que de repente dê uma pausa no vídeo, tá? E tente resolver aí os exercícios. E depois, se você não conseguir, você vai, né, solta o vídeo aí devagarzinho e vai acompanhando a resolução de cada questão. Então veja bem, para resolver o item A, vou botar aqui solução do item A. Se você reparar o item A, essa equação é uma equação de variáveis separáveis, né? Se eu jogar o dx para lá e esse raiz de y cosseno ao quadrado da raiz de y para cá, eu fico com um lado só na variável y e no outro lado eu fico só na variável x, tá? Então vamos fazer isso. Então, dy dx igual a raiz de y, que multiplica o cosseno ao quadrado da raiz de y, eu posso pegar e escrever assim, né? Passo para cá, vai ficar 1 sobre raiz de y, que multiplica o cosseno ao quadrado da raiz de y dy. Isso vai ser igual a quem? Dx. Tá certo? Feito isso, qual é o próximo passo para poder resolver a equação? Integrar de ambos os lados, né? Então eu posso pegar aqui e integrar de ambos os lados. Integrando aqui, eu vou obter a integral de 1 sobre a raiz de y vezes o cosseno ao quadrado da raiz de y dy igual a integral de dx. Essa integral aqui é tranquilona, porque a integral de 1 dx é x mais c, tá certo? Então isso daqui não vai me dar estresse nenhum. O problema está nesse lado aqui, né? Essa integral aqui ela não é imediata, mas ela cheira muito a uma substituição simples. Se você olhar e chamar aqui, por exemplo, de u e derivar, você tem que saber o seguinte: qual é a derivada da raiz de x, da raiz de y? A primeira derivada da raiz de y é 1 sobre 2 raiz de y. Tá? Se você não lembrar, você vai ter que escrever y elevado a meio, e aí aquela apurrinhação toda lá. Tá? Então, por isso, é importante que você lembre aqui, né? Se você chamar de u a raiz de y, du vai ser quem? 1 sobre 2 raiz de y dy. Direto, tá? Essa derivada aqui é bom você já ir para a prova sabendo, tá certo? Então eu vou fazer isso nessa parte aqui. Eu vou calcular essa integral aqui dessa forma, tá? Então, como é que vai ser o cálculo dessa integral aqui? Então, eu vou escrever aqui, né? Cálculo da integral, né, de 1 sobre raiz de y, que multiplica cosseno ao quadrado da raiz de y dy, tá? Vou chamar essa integral aqui de i, tá? Então, eu vou chamar de u a raiz de y. Se u é a raiz de y, du, né, a derivada disso em relação a y vai ser quem? Vai ser 1 sobre 2 raiz de y dy, tá? Eu vou escrever aqui assim: 2du igual a 1 sobre a raiz de y dy. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque já está aparecendo uma raiz de y dy, 1 sobre raiz de y dy, que eu vou substituir e vou colocar aqui no lugar? O 2du. Tá? Então daí, ó, quem vai ser i? I vai ser a integral, isso tudo aqui, ó, essa parte aqui é 2du, tá claro? Sobre quem? Vou botar assim, né? Ficar um negócio elegante aqui. 2 sobre du aqui, né? Cosseno ao quadrado de u, ok? Então daqui eu vou obter duas vezes a integral de 1 sobre
o cosseno ao quadrado de u du, tá? Essa integral aqui, né, eu posso dar uma melhorada, porque 1 sobre o cosseno ao quadrado, eu sei que é secante ao quadrado, tá? Isso tem que também estar no sangue, a trigonometria, tá? Então isso daqui é secante ao quadrado de u du, tá claro? E essa integralzinha aqui é imediata, porque quem é a integral da secante ao quadrado? Isso é a tangente, tangente de u. Porque se eu derivar a função tangente, eu vou obter exatamente secante ao quadrado de u. Então aqui vai ficar 2 vezes a tangente de u mais um c aqui, ok? Com isso, fica tranquilo de resolver, tá? Então você veja aqui que eu posso, né, escrever assim, 2 tangente da raiz de y mais um c aqui, tá? Voltando então aqui, ó, vou chamar aqui de asterístico, voltando em asterístico, temos, o que eu vou obter? No lugar desse negócio aqui, eu vou escrever, né, 2 tangente da raiz de y. Aí alguém vai reclamar comigo e vai falar, e o C? O C eu deixo para botar do outro lado, tá? Eu poderia botar um C1 aqui, um C2 aqui, eu passo esse C1 para o lado de lá e é tudo constante, no final vira uma constante só. Tá? E a integral de dx, de 1 dx, é x, mais o C, tal que C é um número real, tá certo? Essa daí já é a resposta para o meu problema. Tá certo? Então aqui, ó, não sei se eu fui muito rápido aqui, eu botei aqui, né, que a integral de dx é quem? É x mais c, tá? Eu teria essa resposta aqui. Se por acaso ele pedisse para explicitar y, tá, eu poderia. Aqui daria para fazer. Eu poderia escrever isso aqui, ó. Tangente da raiz de y igual a x mais c dividido por quem? Por 2, ok? Aí eu aplico a inversa aqui. Então eu vou obter, ó, raiz de y vai ser arco tangente, tá, de x mais c dividido por 2. Tá certo? E aí se eu quiser aqui, né, eu teria y igual a mais ou menos, né, o arco tangente disso aqui, tá? Mas aqui ele nem pediu, né? Seria mais ou menos arco tangente. Ah não, desculpa. Primeiro eu tenho que elevar ao quadrado, né? De ambos os lados. Tá? Isso só se ele pedisse, né? Então aqui elevando ao quadrado, eu ia obter módulo de y, tá? Porque tem que elevar isso aqui ao quadrado. E aqui ficaria arco tangente de x mais c sobre 2 ao quadrado, tá? Aqui você lembra que raiz de y ao quadrado é módulo de y, tá? Aí aqui se eu quiser explicitar ficaria y igual a mais ou menos isso aqui, tá? Mas como não falou nada no enunciado, eu aconselho você até a parar por aqui, ó. Tá bom? Essa daqui seria a resposta para esse problema aí, tranquilo? Então esse item A aí foi razoavelmente tranquilo, né? Usei uma substituição simples e consegui resolver, tá? Então vamos ver, vamos atacar o item B. Então, para resolver o item B, né, o item B ele dizia para a gente que era essa equação aqui, né, secante de x dy mais x cosseno ao quadrado mais x cosseno ao quadrado de y dx igual a 0. Tá certo? Isso. Então, como que eu resolvo essa equação diferencial aí? Ela também é uma equação diferencial de variáveis separáveis, né? A ideia aqui é fazer isso aqui, né? Vou separar as variáveis. Então, eu vou escrever secante de x dy igual a menos x cosseno ao quadrado de y
dx, tá certo? Como que eu consigo separar essas variáveis aí? Eu vou pegar o que tem y, vou jogar para cá, tá? Então vai ficar assim, ó, 1 sobre cosseno ao quadrado de y dy vai ser igual a menos x dividido por quem? Secante de x dx, tá? Então antes de você entrar em desespero, né, porque às vezes você aparece um negócio assim, você vai pensar assim, você às vezes sabe até o método, e aí você pensa, pô, cara, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou integrar esse negócio, né? Então a gente vai, nós vamos integrar isso aqui. Então integrando, temos, né? Integrando temos. Você vai integrar de ambos os lados, você vai obter isso aqui, né? Integral de 1 sobre cosseno ao quadrado de y dy igual a integral de menos x sobre secante de x dx. Tá claro? Usa a trigonometria, tá? Aqui tem que usar a trigonometria. Eu tenho que lembrar, ó, da mesma forma lá, eu tinha lá, né, 1 sobre cosseno ao quadrado da raiz de y, aqui eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado de y. Eu posso então escrever isso daqui assim, né? Secante ao quadrado de y dy. Essa integral aqui é imediata, tá? Como a gente já viu no exercício no item A. Essa daqui eu posso dar uma manipulada nela, né? Ó, vou fazer aqui do lado. X sobre secante de x. Isso vai ficar x sobre 1 sobre o cosseno de x. Então isso vai ser x que multiplica o cosseno de x. Tá certo? Então aqui vai ficar menos a integral de x que multiplica o cosseno de x dx. Ok? Essa integral aqui, né, é uma integral que eu uso o quê? Por partes. Tá? Eu tenho um produto aí de um polinômio por uma função trigonométrica. Tá? Então aqui eu vou ter que usar uma integração por partes. Substituição simples aqui não vai rolar. Tá? Então, ó, deixa eu quebrar aqui. Vamos calcular I igual a integral de x cosseno de x dx. Tá? Aquele sinal de menos ali depois eu vejo. Como é por partes, eu vou ter que chamar alguém de u. Então u vai ser x nesse caso aqui, tá? Du vai ser igual a dx. Tá? Se você chamasse de u, cosseno, acho que também funciona. Tá? Não tem problema não. Aqui acho que ia rolar. Aqui você vai chamar de dv igual ao cosseno de x dx. Ok? E vai integrar, né? Porque o resultado disso aqui, o v vai ser quem? A integral do cosseno de x dx. Que é a integral do cosseno? É o seno, né? A gente sabe que é o seno de x. Tá? Aqui eu não vou colocar o c porque eu vou usar a formulazinha da integração por partes. Então I vai ser quem? O v menos a integral de v du. I vai ser igual. Quem é u? X. Quem é v? Seno de x. V, seno de x. Du, dx. Olha que beleza. Y vai ser igual a quem? X, seno de x, menos. A integral do seno também é imediata. Tá? A integral do seno é quem? Menos cosseno de x. Então aqui vai ficar menos cosseno de x mais c. Lembrando que se você derivar o menos cosseno, você vai obter o seno. Tá? Então aqui vai ficar igual a x seno de x mais cosseno de x mais c. É o resultado dessa integral aqui. E essa daqui eu já sei que é a tangente de y. Né? Então eu vou chamar isso aqui de asterístico. Tá? E vou concluir o meu problema. Tá? Você nota que esse tipo de questão é muito parecida com o que ele vem cobrando até então em várias provas, né? Então eu acho, por isso que eu quis compartilhar com vocês essa questão aqui, porque é muito parecida aí. Né? Então aqui a integral da secante ao quadrado de y, em asterístico, temos essa integral aqui, a tangente de y, tá certo? Porque se eu derivar a tangente, eu tenho secante ao quadrado, é imediato. Essa daqui eu não conseguia ver direto, mas eu consegui integrar por partes, né?
Vou colocar o menos aqui, vai ficar menos x seno de x mais cosseno de x mais c, tá certo? Então aqui, então a tangente de y vai ser igual a quem? Menos x seno de x menos cosseno de x menos c. Só que como é feio deixar aquele menos c ali, y vai ser quem? Menos x seno de x menos cosseno de x e mais c, tá? Esse mais c e menos c não vai fazer diferença, como você já deve estar acostumado a saber, tá? Essa daqui é a resposta para o nosso problema, né? É a solução geral da nossa equação. Se por acaso, né, aquela história, quisesse y em função de x, era só aplicar a inversa aqui, y seria o arco tangente disso aqui, tá? Esse c aqui é um número real, que às vezes eu esqueço de colocar, tá? Mas é importante ser uma constante real. Ok? Então é assim que você resolve esse item B, tá certo? Então agora a gente vai atacar o item C, beleza? Então vamos ao item C. Então, para poder resolver o item C, né, a gente lembra aí que o item C era quem? Y' igual a x que multiplica a exponencial de y vezes a raiz de x menos 2. Ok? Então é isso daí. Né? A gente aqui tem que lembrar que y' é dy dx, né? Que x exponencial de y raiz de x menos 2. Tá? Então eu posso separar aqui e escrever assim, né? dy é igual a x que multiplica exponencial de y, raiz de x menos 2, dx, esse dx para lá. Aqui eu vou jogar o que tiver y para o lado de cá. Então daqui eu posso escrever 1 sobre a exponencial de y, dy igual a x que multiplica a raiz de x menos 2, dx. Tá claro? De novo, vou integrar de ambos os lados. Então, ó, integrando, temos, isso aqui vai ficar integral. Esse 1 sobre e elevado a y, né, exponencial de y, eu vou escrever exponencial de menos y, ok? Então lembra aqui que isso aqui, ó, é exponencial de menos y dy, tá certo? Então tenho isso. Esse daqui vai ficar integral de x, que multiplica a raiz de x menos 2 dx, ok? Então aqui eu tenho que, né, essa daqui é uma integral imediata, porque eu já falo com vocês a todo instante, até para decorar, memorizar isso aqui, né? Alfa real aqui, o resultado disso é quem? Exponencial de alfa x sobre alfa mais c, tá? Então aqui eu vou aplicar esse resultado, isso daqui eu vou obter rapidamente, né? Quem é o resultado disso aqui? Isso aqui vai ficar, então, a exponencial de menos y dividido por menos 1, tá? Igual a essa integral aqui, integral de x, raiz de x menos 2, dx, tá claro? Vou chamar de asterístico essa aqui, certo? E aí eu vou ter que calcular essa integral aqui, tá? Que não é uma integral tão na cara assim, tá? Porque quando a gente chega nessa parte aqui, a gente já viu vários métodos aí de integração. Então quando a gente vê até raízes, geralmente a gente até pensa numa substituição trigonométrica, é natural pensar, né? Só que aqui não preciso usar substituição trigonométrica. O que eu vou fazer aqui, né? Vou botar aqui do lado, o cálculo disso aqui, né? Então, ó, I igual a integral de x raiz de x menos 2 dx. Como que eu faço o cálculo disso? Isso aqui tem que estar constado na sua prova, tá? Eu faço aqui do lado, mas tem que escrever lá. Eu vou tentar usar uma substituição simples, tá? Para ver se rola. Essa daqui é um pouco mais chata mesmo, tá? Eu vou chamar de u essa raiz de x menos 2, tá? U é igual a raiz de x menos 2. Se eu fosse derivar isso aqui, tá? Que é o que geralmente a gente faz, não ia prestar não, porque ia ficar 1 sobre 2 raiz de x menos 2,
e não aparece isso ali. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou elevar ao quadrado aqui e aqui, tá? Levei ao quadrado dos dois lados. Quando eu elevo ao quadrado dos dois lados, eu obtenho isso. Então x vai ser igual a 1 quadrado mais 2, concorda? Passei esse menos 2 para cá. Agora eu vou derivar, né? Vou fazer aqui, dx vai ser quem? Quem é a derivada disso aqui em relação a x? Vai ser 2u du. Desculpa, a derivada em relação a u, né? Estou derivando aqui em relação a u, x em relação a u. Então aqui, ó, a derivada de u quadrado é 2u, a derivada de 2 é 0. Ficou isso aqui. Tá certo? E vou substituir para ver o que acontece, ó. I vai ser igual a quem? A integral. Esse x dx aqui, né? Ou melhor, o x vai ser quem? U ao quadrado mais 2. Tá certo? A raiz de x menos 2 eu chamei de u. Então aqui vai ficar u. Tá? E o dx vai ser quem? 2u du. Tá? Esse problema era mais chato mesmo. Ó. Então só repetindo, né? Você tem aqui, no lugar do x, você vai escrever u ao quadrado mais 2. Tá aqui. Tá? No lugar da raiz de x menos 2, tu vai escrever u, tá certo? E no lugar do dx, tu vai escrever quem? 2u du. Então a sua integral aqui ficou assim, ó. E ficou u ao quadrado mais 2, 2u ao quadrado du, né? U vezes u ali. E aqui você vai distribuir. Tu vai ficar com a integral de quem? De 2u à quarta, tá? Mais 4u ao quadrado, du. E aí eu obtenho esse polinômio aqui que é tranquilão de integrar, né? A integral desse polinômio é quem? Vai ser 2u à quinta sobre 5, mais 4u ao cubo sobre 3 mais c, tá? Aqui é só substituir, né? No lugar do u eu vou botar quem? Aquela raiz lá, tá? E aí mata. Deixa eu ver se eu coloco ela aqui, né? Porque ficou apertado aqui, só para concluir. Então aqui i vai ser igual a 2/5, né? De u, só que u é raiz de x menos 2 elevado a 5, mais 4/3 da raiz de x menos 2 elevado a quanto? A 3 mais c. Tá vendo que essa integral era muito mais chata de resolver, tá? Mas pode cair na prova, porque a substituição simples vocês já viram. Tá? Então, voltando em asterístico, temos, para poder concluir nosso problema, vai ficar menos a exponencial de menos y igual ao resultado dessa integral, que eu já vi que é quem? 2 sobre 5, aqui fica raiz de x menos 2 elevado a 5, mais 4/3, né? De raiz de x menos 2 elevado a 3 mais o c, né? Essa parte aqui está sobrando, tá certo? Então aqui se eu quisesse dar uma melhorada ainda eu poderia escrever menos, multiplicando tudo por menos, né? Ficaria assim, menos 2/5, tá? Poderia escrever assim, tá? X menos 2 elevado a 5 sobre 2, para essa raiz aqui, menos 4/3 de x menos 2 elevado a 3 sobre 2, ficaria menos c aqui, que a gente já sabe que eu posso até botar mais c aqui, tá? Seria o certo, seria menos c, mas eu já estou colocando mais c aqui, ok? E aí se você quisesse, né, para poder finalizar e fechar esse negócio com chave de ouro aí, você poderia aplicar ln dos dois lados aqui. Tá? E você obteria isso, ó, ln da exponencial de y igual a ln, tá? Eu vou mudar aqui a ordem, vou ficar c menos 2/5 de x menos 2 elevado a 5 sobre 2 menos 4 sobre 3 elevado a x menos 2 elevado a 3 sobre 2. Fecho parêntese aqui, né? E aqui cai esse y para cá, igual a ln de c menos 2/5
de x menos 2 elevado a 5 sobre 2 menos 4 sobre 3x menos 2 elevado a 3 sobre 2, tá? Só para ficar mais elegante ainda, para não ter que escrever isso tudo de novo, era só multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1 eu obteria isso aqui, tá? Como resposta. Então aqui seria y igual a menos o ln, né, disso aqui. Aí eu obteria y em função de x, tá? Se eu quisesse y em função de x, seria isso aqui, e esse c sendo um parâmetro aí, uma constante real, tá? C pertencente aos reais, ok? Então eu acho que esses três exercícios aí vale a pena dar uma olhada, né? Principalmente porque variáveis separáveis é uma questão que geralmente cai na P3, então dá uma olhada aí porque eu acho que vale a pena, tá bom? Então tudo de bom para vocês, um abração, Deus abençoe aí e força aí que vai dar tudo certo. Valeu!